Capítulo 67. Sobre a movimentação dos 5 elementos. Sentando-se no saguão luminoso, saguão da proclamação das políticas, o imperador amarelo começou a observar as estrelas no zodíaco celeste e inspecionou o terreno das 8 orientações na Terra para estudar as razões das variações do movimento dos 5 elementos do Yin e do Yang. Chamou Tipó até ele e lhe perguntou: em alguns livros está postulado que o movimento e a inatividade do céu e da terra são regulados pelo grau de movimentação do Sol e da Lua, e os sintomas desse movimento do Yin e do Yang, para cima e para baixo, se manifestam pelo frio e pelo calor das estações. Ouvi sua explicação acerca da lei de movimento dos 5 elementos, em que disseste: as energias dos movimentos dos 5 elementos dominam o ano respectivo, e isso começa no ano de ar. Discuti sobre o que dissestes com Gui Yuti, mas ele disse: o movimento terra domina os anos de A e Ti. O movimento metal domina os anos I e Che. O movimento água domina os anos Pin e Tin. O movimento madeira domina os anos Jin e Yang. O movimento fogo domina os anos Fu e Gi. Nos 2 anos de Si e Vu, o Shaoyin controla o céu. Nos 2 anos de Chou e Wei, o Taiyin controla o céu. Nos 2 anos de Yin e Chen, o Chaoyan controla o céu. Nos 2 anos de Mao e You, o Yanmin controla o céu. Nos 2 anos de Chen e Chu, o Taiyan controla o céu. Nos 2 anos Si e Hai, o Chueyin controla o céu. O que ele disse não estava conforme o Yin e o Yang, que comentastes. Qual a razão? Disse Tipó: o motivo é evidente, é por causa do Yin e do Yang. Qi Yuti disse que há Yin e Yang no movimento dos 5 elementos na Terra e nas 6 espécies de clima no céu. O Yin e o Yang no corpo humano são mensuráveis, assim como o sangue é Yin e a energia é Yang. Os órgãos sólidos são Yin e os órgãos ocos são Yang. O interior é Yin e a superfície é Yang. Quando o Yin e o Yang do corpo humano se combinam com o céu e a terra, isso pode ser calculado por analogia da mesma maneira que se pode inferir de 10 para 100 ou de 1000 para 10.000, mas o número de Yin e Yang no céu e na terra não podem ser contados um a um, só pode ser obtidos por estimativa. Disse o imperador amarelo: e espero saber com isso começa. Disse Tipó: que brilhante questão me colocastes pela frente. Eu li um antigo livro no universo primordial, no qual se postulou, nos tempos antigos, as pessoas viam que havia no céu a energia vermelha pairando entre as 2 estrelas na posição Niu e Nu, e na posição Vu a noroeste. Havia a energia amarela parando entre as 2 estrelas da posição Tin e Wei e na posição Ji a sudeste. Havia a energia verde pairando entre as 2 estrelas da posição Wei e Ti e as 2 estrelas da posição Liu e Gi. Havia a energia branca pairando entre as 2 estrelas da posição Kan e Ti e as 2 estrelas da posição Mao e Pi. E havia a energia negra pairando entre as 2 estrelas na posição San e I as 2 estrelas da posição Lou e Wei. A assim chamada posição Vu está onde se localizam as 2 estrelas Q e Pi. E a posição Ti está onde se localizam as 2 estrelas Jiao e Zhen. As 2 estrelas Q e Pi se localizam entre os termos solares do princípio do outono e do princípio do inverno. As 2 estrelas Jiao e Zhen se localizam entre os termos solares do princípio da primavera e do princípio do verão. Dessa forma, elas são os portões do céu e da terra, e são também o princípio dos termos solares, que o ponto de partida do Yin e do Yang no céu e na terra, e ninguém deve ignorar isso. Disse o imperador amarelo: muito bem, está estabelecido no universo primordial. O céu e a terra são os graus mais elevados e mais baixos de todas as coisas que ascendem e caem, e a esquerda e a direita são os caminhos do Yin e do Yang para subir e descer. Porém, não entende seu significado. Disse Tipó: ascender significa a posição Yin ou Yang dos 6 tipos de clima que controla o céu acima.
Cair significa posição yin ou yang no movimento dos 5 elementos que afetam a Terra abaixo. A esquerda e a direita são as posições esquerda e direita do controle do céu. Quando Jue-yin surge na posição de controle do céu, a esquerda será Shao-yin e a direita será Tai-yan. Quando Shao-yin surge na posição de controle do céu, a esquerda será Tai-yan e a direita será Jue-yin. Quando Tai-yin surge na posição do controle do céu, a esquerda será Shao-yan e a direita será Shao-yin. Quando Shao-yan surge na posição do centro do céu, a esquerda será Yang-min e a direita será Tai-yin. Quando Yang-min surge na posição de controle do céu, a esquerda será Tai-yan e a direita será Shao-yan. Quando Tai-yan surge na posição de controle do céu, a esquerda será Jue-yin e a direita será Yang-min. Este é o caso em que se deve posicionar de frente ao norte para determinar a posição do Yin e do Yang, ao indicar os vários surgimentos de Yin e Yang no controle do céu. O imperador amarelo perguntou: qual o significado de afetar a terra abaixo? Destipou: quando Jue-yin está na posição de controle do céu, então Shao-yan está em posição de afetar a terra. Yang-min estará à esquerda e Tai-yin à direita. Quando Shao-yin estiver na posição de controle do céu, então Yang-min está em posição de afetar a terra. Tai-yan estará à esquerda e Shao-yan à direita. Quando Tai-yin estiver na posição do controle do céu, então Tai-yan está em posição de afetar a terra. Jue-yin está à esquerda e Yang-min está à direita. Quando o Shao-yang está na posição de controle do céu, então Jue-yin está na posição de afetar a terra. Shao-yin está à esquerda e Tai-yan está à direita. Quando Yang-min está em posição de controle do céu, então Shao-yin está em posição de afetar a terra. Tai-yin está à esquerda e Jue-yin à direita. Quando Tai-yan está em posição de controle do céu, então Tai-yin está em posição de afetar a terra. Shao-yan está à esquerda e Shao-yin à direita. Estou falando aqui sobre as posições do Yin e do Yang, quando se faz face ao sul, e das diferentes posições do surgimento do Yin e do Yang ao controlar o céu e afetar a terra. Nas inter-relações das energias acima e abaixo, os diferentes efeitos dos climas, se as energias geram umas às outras, isso causará harmonia. Se dominam umas às outras, isso causará doença. O imperador amarelo perguntou: algumas vezes a doença ocorre quando os 6 tipos de clima estão harmoniosos. Qual a razão? Diz Tipó: o controle do céu deve ocorrer na primeira metade do ano e a influência sobre a terra deve acontecer na segunda metade do ano. Quando o controle do céu está na segunda metade do ano ou a influência sobre a terra está na primeira metade, essas estão nas posições erradas e ocorre a doença. O imperador amarelo perguntou: quais as condições quando as energias controlam o céu e afetam a terra? Diz Tipó: a energia que controla o céu gira para a direita e a energia que afeta a terra vira para a esquerda. Elas retornam à sua posição original após girarem para a direita e para a esquerda durante um ano. Disse o imperador amarelo: Yi Yuti me falou que as energias que correspondem à terra são imóveis. Agora tu me dissesses que a energia do movimento dos elementos que afetam a terra estão girando para a esquerda. Não sei qual a razão. Espero que possas me dizer como ela se move. Disse Tipó: o movimento e a natividade do céu e da terra se alternam e o movimento dos 5 elementos giram num ciclo. Embora Yi Yuti conheça o padrão do movimento do céu, ele, porém, não conhece os mínimos detalhes do direito e do esquerdo. No processo natural das mudanças no céu, criam as constelações. A Terra dá forma a todas as coisas. O Sol e a Lua e os 5 planetas contentam-se em suas órbitas no espaço interestelar. E os 5 elementos se prendem à Terra. A Terra carrega todas as coisas visíveis. O Sol, a Lua e as 5 estrelas se espalham pelo céu. Todas as coisas sobre a Terra, assim como os movimentos do Sol, da Lua e das 5 estrelas se relacionam umas às outras, intimamente como o tronco de uma árvore conectando com seus ramos e folhas. Quando erguemos nossas cabeças e observamos os fenômenos celestes, podemos tomar conhecimento do corpo celeste, mesmo que esteja muito longe. O imperador amarelo: a terra está embaixo, não está?
Diz Tipó: a Terra está debaixo do ser humano e no espaço interestelar. O Imperador Amarelo perguntou: a Terra é sustentada por alguma coisa? Diz Tipó: é sustentada pela atmosfera, que contém as 6 energias: o vento, o frio, o calor, a umidade, a secura e o fogo, no espaço interestelar. A energia da secura faz com que a Terra se torne seca, e a energia do calor faz com que evapore. A energia do vento faz com que se mova. A energia da umidade faz com que se torne umedecida. E a energia do frio faz com que fique firme e substancial. E a energia do fogo faz com que fique aquecida. O vento e o fogo se situam abaixo, a secura e o calor se situam acima. A umidade está no meio e a energia do fogo está acima e abaixo. As 6 energias invadem a Terra respectivamente dentro de um ano, e a Terra pode criar e reproduzir todas as coisas sob seu efeito. Quando a energia da secura for excessiva, a Terra se tornará seca. Quando a energia do calor for excessiva, a Terra se tornará quente demais. Quando a energia do vento for excessiva, todas as coisas sobre a Terra se moverão. Quando a energia da umidade for excessiva, a Terra se tornará úmida. Quando a energia do frio for excessiva, a Terra congelará com rachaduras. Quando a energia do fogo for excessiva, a Terra se tornará substancial e firme. O Imperador Amarelo perguntou: como o universo e os homens estão recebendo a mesma energia? Como detectar as energias que estão controlando o céu e afetando a Terra por meio da palpação? Diz Tipó: os 6 tipos de clima no céu e o movimento dos 5 elementos na Terra são cambiáveis em invadir e se voltar contra o que não parece no pulso do homem. Eis porque se postulou no pulso a pulsação. As alterações do céu e da Terra não podem ser inspecionadas pela pulsação. O Imperador Amarelo perguntou: como verificar a energia intermediária, a energia entre o controle do céu e que afeta a Terra pela palpação? Diz Tipó: pode-se detectar a posição da energia intermediária, inspecionando-se o pulso esquerdo e o pulso direito. Quando a energia estiver à esquerda, o pulso esquerdo irá corresponder. Quando a energia estiver à direita, o pulso será correspondente. O Imperador Amarelo perguntou: qual é a condição quando o pulso correspondente à energia? Diz Tipó: quando a energia chega juntamente com o pulso, ambas estão em harmonia. Quando o pulso chega, mas a energia demora a chegar, ambas estão desarmoniosas. Nesse caso, ocorrerá a doença. Quando a energia estiver à esquerda e o pulso estiver à direita, é o pulso doente na posição errada. Quando o pulso que corresponde frequentemente mudar de posição, também será um pulso doente. Quando o pulso que deve ser subjugado surgir enquanto que o fundamental estiver sendo perdido, o paciente estará em perigo. Quando o pulso cum e o pulso ti surgirem contracorrente no ano devido, o paciente morrerá. Quando o pulso aparece à esquerda no ano do in, quando o pulso de correspondência deveria estar à direita, ou aparecer à direita no ano do yang, onde o pulso correspondente deveria estar à esquerda, também é alteração do pulso e o paciente irá morrer. Deve-se verificar primeiro qual energia está no controle do céu e qual energia está afetando a Terra durante o ano, a partir de onde se derivam as energias intermediárias, à esquerda e à direita. Pode-se então inferir a morte, a sobrevivência do paciente, os prognósticos desfavoráveis e favoráveis. O Imperador Amarelo perguntou: com os 6 tipos de clima, frio, calor, secura, umidade, vento e fogo coincidem com o ser humano, e como podem promover o crescimento de todas as coisas? Diz Tipó: quanto às variações dos 6 tipos de clima, no céu é o fenômeno misterioso, no homem é forma de se adaptar à mudança, e na Terra é a influência de geração e crescimento de todas as coisas. A influência da Terra produz os 5 sabores das inúmeras coisas. O jeito de se adaptar do homem produz a sabedoria e o fenômeno misterioso do céu produz a divindade. Como a Terra pode produzir a geração e o crescimento de todas as coisas, os 6 tipos de clima são produzidos a partir daí. O leste produz o vento. O vento pode fazer com que a energia da madeira cresça. A energia da madeira pode produzir o sabor ácido.
O sabor ácido pode nutrir o fígado. O sangue do fígado pode nutrir os tendões. Como o tendão é gerado a partir do fígado, esse se associa à madeira, e a madeira pode gerar o fogo, e por isso o fígado também pode nutrir o coração. No céu está o vento, nos 5 elementos está a madeira, no corpo humano há os tendões em sua influência sobre as coisas, a maciez. Nas vísceras há o fígado, na atribuição há o aquecimento. Na essência é o modesto, sua função é movimento, sua cor é verde escura. Na variação é glória, no animal é a besta. Na emoção é dispersivo, na estação é a energia harmônica e dispersiva. Na alteração está apto a se romper. Seu risco é cair, seu sabor é ácido. No humor é a raiva. A raiva pode lesar o fígado e a melancolia pode restringir a raiva. A energia do vento pode lesar o fígado e a energia da secura pode restringir a energia do vento. Quando o sabor ácido for excessivo, irá lesar os tendões e o gosto picante pode restringir o ácido. O sul produz o calor. O calor pode fazer com que a energia do fogo se torne próspera. A energia do fogo pode produzir o sabor amargo. O amargo pode nutrir o coração. O coração pode produzir o sangue. Quando o sangue for abundante, ele pode nutrir o baço. Quanto aos 6 tipos de clima no céu, é o calor. Nos 5 elementos da terra, é o fogo. No homem, é o conduto. Na função, pode promover o crescimento de todas as coisas. Nas vísceras, é o coração. No atributo, é o calor do verão. Na essência, é a ostentação. Na função, é a irritabilidade. No animal, é o pássaro. Na função, é o razoável. Na estação, é o calor extremo e a vaporização. Na alteração, está apto a se queimar. Seu risco é o acidente pelo fogo. No sabor, é o amargo. No humor, é a alegria excessiva. Quando o transbordo de alegria for demasiado, irá prejudicar o coração e o terror triunfa do excesso de alegria. Quando o calor for excessivo, irá prejudicar a energia, e a energia fria pode restringir a energia do calor. Quando se acrescenta o gosto amargo, pode-se também prejudicar a energia e o gosto salgado pode restringir o amargor. A posição central produz a umidade. A energia da umidade pode gerar a energia da terra. A energia da terra pode produzir o gosto doce das safras. O sabor doce pode nutrir a energia do baço, e a energia do baço pode nutrir os músculos. Quando os músculos forem fortes, a energia do pulmão será abundante. Quanto aos 6 tipos de clima, é a umidade. Nos 5 movimentos, é a terra. No homem, é o músculo. Na função, é a substancialidade do corpo. Nas vísceras, é o baço. Sua propriedade é a tranquilidade e a compatibilidade da energia fria e da energia quente. Na essência, é a lisura. Na função, pode gerar e promover o crescimento de todas as coisas. Na cor, é o amarelo. Na alteração, é a plenitude. Na fauna, pertence a um animal sem pelos, do tipo conchas e escamas. Na emoção, é a tranquilidade. Na estação, é o nublado e a chuva. Em sua variação, está apto à chuva torrencial ou à chuva excessiva e contínua, e seu desastre é como a ruptura dos diques após ter resistido à chuva. No sabor, pertence ao tipo doce. No humor, pertence à ansiedade. Quando se tem uma ansiedade excessiva, isso irá prejudicar o baço e a raiva pode restringir a ansiedade. A umidade pode prejudicar os músculos e a energia do vento pode restringir a umidade. Quando o sabor doce tiver sido acrescentado em excesso, isso também pode lesar o baço. E o sabor ácido pode restringir a doçura. O oeste produz a secura. A energia da secura pode promover a energia do metal. A energia do metal pode produzir o sabor picante. O sabor picante pode nutrir a energia do pulmão. A energia do pulmão pode nutrir a pele e os pelos finos. Quando a pele e os pelos finos estiverem umedecidos, eles podem gerar o fluido dos rins. Quanto aos 6 tipos de clima, é a secura. Nos 5 elementos é o metal. No homem é a pele e pelos finos. Na função pode levar as coisas a termo. Mas vísceras é o pulmão.
Na propriedade é o frescor, na essência é a quietude, na variação é o reforço. Sua cor é branca, sua alteração é a restrição. No animal pertence ao tipo caprino. Na emoção pertence ao que é vigoroso. Na estação pertence àquele das neblinas emergentes e orvalhos que caem. Na alteração é a vida desalentadora e a restrição de todas as coisas. Seu desastre é fazer com que as gramas e os bosques fiquem secos e murchem. No gosto é picante, no humor é a melancolia. A melancolia excessiva pode prejudicar o pulmão. O excesso de alegria pode restringir a melancolia. Quando o calor for excessivo, irá prejudicar a pele e os pelos finos. A energia fria pode restringir o calor. Quando o gosto picante for excessivo, também pode lesar a pele e os pelos finos. A energia fria pode restringir o calor. Quando o sabor picante for excessivo, também pode prejudicar a pele e os pelos finos, e o gosto amargo pode restringir a acridez. O norte produz o frio. A energia fria pode fazer com que a energia da água se torne próspera. A energia da água pode produzir o sabor salgado. O sabor salgado pode nutrir a energia do rim. A energia do rim pode nutrir a medula óssea. Quando essa for substancial, pode nutrir o fígado. Quanto aos 6 tipos de clima, é o frio. Nos 5 elementos, é a água. No corpo humano, é o osso. Sua emoção é reforçar o âmago. Nas vísceras, é o rim. Sua propriedade pertence ao frescor. Sua essência pertence à friagem. Sua função é armazenar. Sua cor é o preto. Na alteração, é a solenidade, o silêncio de todas as coisas. Na fauna, pertence aos animais de crostas. É sem movimento. Nas estações, é a estação da queda da neve. Na variação, é o frio congelante, ao frio áspero. No desastre, é o granizo no momento errado. Nos 5 sabores, é o salgado. No humor, é o terror. Quando se sente um terror excessivo, isso irá prejudicar os rins. A ansiedade pode restringir o terror. Quando o frio for excessivo, irá ferir os carnais. A energia da secura pode restringir o frio. O sabor salgado pode prejudicar os carnais. O sabor doce pode restringir o sabor salgado. As energias das 5 orientações têm lugar se alternando em sequência definida. Quando o clima não está de conformidade com as orientações das 4 estações, tal como o frio no verão e o calor no inverno, é a energia perversa. Quando está de conformidade com a orientação das 4 estações, é a energia saudável. O imperador amarelo perguntou: qual é a condição quando se contrai a doença? Disse Tipô: quando o clima está na posição apropriada, de acordo com as 5 orientações, a doença será passageira. Quando não estiver na posição apropriada, a doença será severa. Disse o imperador amarelo: qual é a condição do movimento dos 5 elementos, do domínio do ano? Disse Tipô: quando o movimento dos 5 elementos chega no momento em que não deve chegar, isso mostra que a energia é excessiva. Não somente irá invadir a energia do elemento que pode subjugar, tal como a madeira domina a terra, mas também irá subjugar inversamente o elemento que pode sobrepujar a si próprio, tal como a madeira que submete o metal em contradominância. Quando o movimento do elemento não chega quando deve chegar, mostra que a energia é insuficiente. Quando for insuficiente, não será subjugada pelo elemento que pode subjugar a si mesmo, tal como a madeira sendo subjugada pelo pulmão, mas também pela subjugada de forma reversa pelo elemento que não pode subjugar a si mesma, tal como a terra subjuga a madeira em contradominância. No princípio do movimento dos 5 elementos, há sobrepujança e retaliação. Quando um elemento invadir um outro elemento, ele será invadido pela energia perversa, e a invasão é levada a efeito pelo tumulto de si próprio. Disse o imperador amarelo: muito bem.